Vamos lá, então. Nosso assunto é ponteiros. O que é ponteiros? Vamos entender assim, ó. Vou usar parte da tela com o Paint aqui. Vamos tentar fazer de forma gráfica. Então, vamos entender assim, né? A ideia de ponteiro é o quê? Primeiro, quando a gente vem. Podemos, senhores? Quando eu declaro aqui que crio projeto aqui, defino lá, que eu tenho uma variável int, que eu chamo de num. Na prática, o que que acontece? Significa que, se a gente levar em consideração que a memória do computador é um espaço delimitado, e levar em consideração que aqui é um valor inteiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar como se fosse aqui um quadrado que vai ocupar, vamos dizer lá, 4 espaços, o tipo inteiro. Mas essa variável aqui, a gente leva em consideração o quê? Que ela está ocupando espaço na memória, né? Que ela tem um nome vinculado, que no caso eu chamei de num, né? Então ela tem o quê? Ela tem um num, que é o nome, e esse nome ela está vinculado com um endereço de memória aqui. Vocês viram lá com o professor Matracas lá que tinha o endereçamento lá, não viram? Então vamos dizer lá, provavelmente isso aqui seria tipo um hexadecimal, né? Então seria tipo 1 e 3 0, algo assim. Vai ser o endereço, certo? Então eu declaro uma variável aqui, ele reserva um espaço de memória. Esse espaço de memória, o fato de ser inteiro, faria, vamos dizer assim, a grosso modo, como se fosse 4 unidades, né? E ele vai ter dentro desse camarada aqui um valor que ele vai poder armazenar, que é do tipo inteiro, certo? Se eu vier aqui declarar que eu tenho lá um tipo char, ou char, vamos dizer lá, letra, uma variável assim, ela vai ocupar um espaço aqui bem menor, né? Vamos dizer que seja o mesmo quadrado, mas ela vai ocupar 1/4 do tamanho do que seria uma variável do tipo int, por exemplo, certo? Aí, aqui, o que ela vai ter? Nós vamos ter ali, que vamos dizer assim, eu chamei de letra, então, ela vai ter um nome vinculado, um endereço, e também vai estar vinculado com um endereço de memória, que poderia ser 10F0, por exemplo. Opa, ficou algo dessa forma, certo? E esse endereçamento, no caso, é um endereço que, vamos dizer assim, aqui, se eu tenho dito num como sendo do tipo int, eu poderia colocar aqui como asterisco a ponta, vou colocar a ponta i, para dizer que é de inteiro, certo? Para indicar que eu estou trabalhando com um ponteiro ali. E eu teria aqui a ponta c, para indicar que é um tipo caractere, né? Vou deixar tudo minúsculo aqui, tá bom? E aqui teria que ter o asterisco aqui, e vai indicar que é um tipo ponteiro, certo? Esse tipo ponteiro é o quê? Então, vamos entender assim. Moçada, esse assunto aqui em particular, eu recomendaria bastante atenção. Viu, Gustavo? É porque é um assunto, vocês vão ver, é um assunto realmente um pouco delicado, tá? Não é uma questão de sacanagem, não é, mas é que é um assunto dentro do contexto de programação, é um assunto que chama muita atenção. Oi. E vai até o fim. Exatamente, certo? Então é um assunto que vai ser utilizado, ela é importante, é necessário, e vocês vão ver ela em vários
formatos diferentes isso aqui, tá? Vai ter em estrutura de dados semestre que vem, vai ter depois lá na frente, vai ver também. Então, tem que prestar atenção. Tá, como é que funciona? Então, eu declarei o aponta aí. Então, vamos dizer assim, o aponta aí, vou colocar até diferente, ó, vou trazer esses caras aqui para baixo, para simbolizar, e vou declarar como sendo lá a ponta I, como sendo um camarada, que no caso em particular, o nome dele vai chamar, poderia ser um X qualquer, é que aqui é para tentar ilustrar melhor que é um apontador. Então ele vai ter um nome que é uma a ponta I, né, que vai estar apontando, que vai fazer ligação desse cara aqui, que ele aponta para esse tipo de endereço aqui. E o outro, que é o aponta C, no caso, seria do tipo char, ele tem o mesmo tamanho, em princípio, que é endereço de memória, só que ele vai estar apontando sempre um tipo char, certo? Esse que é o princípio. Agora, o que que acontece em termos disso, né? Então, vamos tentar fazer uma aula um pouco diferente hoje. Aponta C, que aponta o tipo caractere, né? Então, se eu levar em consideração, a gente já faz, quando faz um scanf aqui, na verdade a gente está usando um ponteiro aqui no caso, né? A gente usa aqui %d e a gente coloca aqui, então, o e-comercial num. Então, quando eu tenho essa situação, eu estou pegando o endereço de memória. A linguagem C, ela deixa explícito esse formato de que quando eu uso o e-comercial, então estou usando o endereço de memória, certo? Tem outras linguagens, o C Sharp, que é uma variação. A gente não vai mexer com o ponteiro diretamente em C Sharp, mas indiretamente ele está usando, certo? Por que disso? Porque tem linguagens, o Pascal, por exemplo, eu não preciso declarar o tipo de dado que eu vou estar lendo. Quando eu coloco o %d aqui, eu estou dizendo que eu vou ler um tipo inteiro, específico. E o e-comercial aqui vai dizer que eu vou chegar até o endereço específico lá de memória para poder ler o valor, certo? Mas o que que acontece? Eu poderia simplesmente chegar aqui e colocar lá, aponta e recebe e-comercial número. Isso faz o quê? Isso vai fazer com que ele vai pegar um endereço de memória direto da variável. Eu posso vir aqui e dizer assim, tipo, aqui recebeu o valor 10. Posso atribuir o valor diretamente, certo? Ah, aqui eu li o valor. Bom, a hora que eu li o valor, eu posso perder o valor que eu tenho lá. Aí eu vou dar um printf aqui e vou colocar lá o percento d, coloco num. Bom, vamos escrever aqui. Dá um barra n num aqui, certo? Então, uma situação. Vou colocar printf, vou dar um barra n, vou colocar endereço de num. Aí eu vou colocar %p. E aqui eu vou colocar, então, num. Mas aqui eu fiz com que o aponta aí receba o endereço aqui, certo? Então, vamos dizer assim, eu vou dar um printf e vou colocar lá aqui barra n, valor de aponta I. Aqui, e vou colocar lá como sendo %P. E vou colocar a ponta I. Mas vou pegar lá e dar um printf também. Vamos pegar assim, no barra N,
Aqui é o valor de aponta I. Vamos colocar valor apontado por aponta I. E daí eu vou colocar assim, valor apontado, colocar como percento D, opa, percento D, fecha, vírgula, e vou colocar o asterisco aponta I. Ok? Vamos, vamos visualizar um pouco esse processo aqui. E está lendo o valor. Vou ler o mesmo valor 10 aqui. E vamos ver o que acontece. Ó, valor de num, dá para ler o código aí, né? O que que está feito aqui, certo? Então, o valor de num, valor lido é 10. Tá, eu li o num, estou escrevendo num, a gente já fez isso um monte de vezes, certo? Aí eu tenho lá, ó, o endereço de num. Aqui está o endereço de num. 0x7FFE8A0715C, certo? Então, esse é o valor que eu tenho num. Aí eu tenho aqui, ó, aponta aí. É o mesmo endereço. Ah, mas um recebeu o outro. Sim, eu só posso receber valores que sejam do mesmo tipo, certo? Então, ele pode receber. Aí eu mando o valor apontado por aponta aí. E quanto que ele... Coloquei asterisco aponta aí. Quanto que ele mostra? 10. Certo? Bom, daí tranquilo. Então, vamos entender assim. Eu criei o aponta C. Então, vamos dizer lá. Aponta I recebe... Aliás, aponta C recebe aponta I. Certo? O que que ele deu? Ó, um aviso, né? Ele até compilou, mas ele está dizendo que o valor, que é um caractere, um apontador de caractere, no caso, um ponteiro, é incompatível o tipo, certo? Então não é porque é ponteiro que é do mesmo tipo que eu consigo apontar para qualquer tipo. O ponteiro ele vai apontar para o tipo que está previamente definido. Dá para entender isso? Tá? Então, isso aqui é errado. Não posso fazer isso aqui, certo? Tá. O que que acontece? Bom, eu tenho ponteiro. Se eu criar um segundo ponteiro aqui, ó, vamos dizer assim, ponteiro de inteiros. Então, vou colocar lá, dar um outro nome aí, asterisco, vou chamar de AP, tudo bem? Segundo ponteiro, né? Então, aqui eu já tenho os valores colocados. Então, AP recebe a ponta I. O que que isso significa para a gente? Termos práticos, ó, eu tenho o aponta está aqui. Ele tem o endereço desse cara aqui, certo? Eu criei um segundo ponteiro. Esse segundo ponteiro que foi criado, ele também é do mesmo tipo. Está aqui. Vai apontar para um tipo desse. Quando eu faço AP recebe aponta aí, o que que vai acontecer? Se eu chegar aqui, ó, mandar imprimir no AP, o que que ele vai imprimir aqui?
Não, vamos fazer diferente. Ó. Vamos fazer até diferente. Ele recebeu aqui, certo? Eu vou fazer um num, recebe num vezes 2. Eu estou lendo o valor de num, certo? Tá? Eu vou mandar escrever a ponta aí aqui. E vou mandar é, escrever o num novamente. Ok? Tá? Meia vezes. Vamos ver aqui sobrando. Vou ler o valor 10. Aqui ele leu, ó. Eu recortei, né? Por isso que deu errado ali. Copiar, vou ver, dar um espaço aqui, mandar executar de novo. Ó, tô lendo o valor 10, certo? Bom, até é mais ou menos básico aqui, né? Li o valor aqui, num, leu o valor 10, veio escrever o valor 10, aí mandei multiplicar por 2 e aqui eu esqueci de colocar, né? E aponta aí, que é só o AP. O AP está valendo 20. E o AP, ele recebeu a ponta aí, né? O número está recebendo 20. Mas eu poderia fazer diferente aqui, né? Eu posso, em vez de pegar esse cara, não fazer essa conta aqui. Então, o AP recebeu a ponta aí. Então, eu posso pegar o asterisco AP recebe 20, vamos dizer, certo? E vou mandar escrever o número. Vou ler o mesmo valor 10. E quanto que ele imprimiu no número? 20. É tranquilo entender porque ele escreveu 20? Aqui, eu disse que o AP que está aqui, ele recebeu o endereço que está em aponta aí. O endereço que ele tem em aponta aí, vamos supor que aqui é aquele número gigante lá, né? Vamos dizer que está simbolizado por esse cara aqui, 1E030. Então, o que que acontece é que o AP, ele recebeu uma cópia. Só que o fato de ele receber uma cópia significa que ele está apontando para o mesmo endereço que o aponta aí, certo? E daí nós estamos trabalhando com endereçamento. Vamos ilustrar esse processo de uma outra forma. Pode ser? É mais ou menos assim. Ó. Vamos entender. Vamos dizer que aqui é o 1, certo? Aqui é o 1. Aqui tem o valor 10, certo? E eu tenho outro cara que está apontando para cá. E esse cara tem um outro pensamento, certo? Então, se eu mexo isso aqui, vai alterar lá, certo? Essa que é a ideia do bombeiro. Né? Mas para que a gente usa essa ideia de poder trabalhar dessa forma? Então, eu vou estar trabalhando com camarada, tem um outro endereço, e baseado nesse endereço, eu vou chegar até o endereço que eu quero. Tá? Para que usa isso? Qual que é o objetivo de fazer isso? Vamos entender assim. Ah, dentro da ideia da programação estruturada, a gente viu agregados homogêneos que seriam os vetores. Vetores, matrizes e strings, não é isso? Se a gente levar em consideração uma analogia lá, vocês já usaram o Word, já usaram o Excel, não é isso? O Excel ele tem um limite do número de colunas, e ele tem um limite do número de linhas. Ele é pré-estipulado, ou seja, ele é na prática o quê? Uma matriz gigante, certo? E várias colunas por várias linhas.
mas ele é ilimitado. Agora o Word, se você pegar o Word e começar a digitar, você pode pegar, vamos fazer aqui assim, pegar o Word aqui, vou abrir um novo documento aqui. Nesse novo documento, ó, eu vou escrever qualquer coisa aqui e vou pegar e vou, ó, eu posso ir colando aqui, ó. Ele tem limite? Não tem limite, certo? E quando acaba a memória, vamos dizer assim, o computador tem um limite de memória, certo? O que que ele faz? Ó, vou copiar tudo aquilo que eu já fiz, ó, vou colando. Vou pegar aqui, ó, vou colar aqueles blocos lá que tinha lá. Eu consigo ir colando nele indeterminadamente. Eu vou conseguir colocar uma quantidade de valores ali, pode estourar o limite de memória do computador, mas ele vai continuar colocando. Quando que ele vai parar? Mas anteriormente nós tínhamos um limite de memória, que era a capacidade das máquinas anteriores, né? Hoje os processadores que a gente tem pega até 64 GB de memória, certo? Que é o máximo que as placas-mães de computador normal suportam, certo? Mas antes nós tínhamos um limite de 8 GB, 4, 2, dependendo do que fosse, certo? E naquela época o Word então, não escrevia tanto, sempre escreveu, certo? Como ele sempre escreveu, o que que acontece? O que que ele faz? Acabou a memória RAM, o que que ele faz? Oi? O que que ele faz quando acaba a memória RAM? Ó, eu posso do F8, copio e venho aqui, ó, colo. E ele continua funcionando. Como é que isso é possível? Ele faz o HD virar memória. Aí isso a gente chama de quê? Swap, certo? Faz swapping disso. Mas aí pode acabar o HD, não pode? Aí quando acaba o HD, daí ele faz o quê? Não ele morre, ele trava. Não chega, às vezes não dá a tela azul, mas ele vai dizer que ele não consegue mais gerenciar isso, certo? Mas como é que isso é possível? Essa é a pergunta, certo? Porque dimensionar uma matriz, um vetor, a gente já viu como é que faz. Você vai lá e predetermina o tamanho físico dele, certo? É o que o Excel faz. Como é que o Word trabalha, então, com isso? Então, a isso a gente chama de alocação dinâmica de memória, ou também chamado de ponteiros, certo? Então, conforme você vai criando, vai copiando, ele vai criando novos endereçamentos. Quando acabar o endereçamento, vocês vão ter sistemas operacionais semestre que vem, é o sistema operacional que vai fazer o swap. Não é o programa que você está usando que vai fazer. O sistema operacional que, acabou a memória para me endereçar. Então, ele vai criar novos endereçamentos virtuais, ele vai manter uma parte que vai estar na memória RAM e o resto ele vai jogando para disco, ele vai jogando para disco, certo? Então, por isso que agora há pouco ele pediu para salvar, que ele vai ter um limite de memória. Então, enquanto esse limite não acontecer, ele vai conseguir fazer esse processo, certo? Aí, diante disso, ele faz o quê? Ele vai vir aqui, vai colocar para você poder acessar. Então, se ele estiver acessando em disco, se for HD, não SSD, o SSD é quase a mesma coisa que a memória RAM, certo? Um pouco mais lento que a memória RAM, mas é bem próximo, certo? Então você quase não percebe. Mas se você estiver usando um HD propriamente disco, ele vai ter um delay ali para poder liberar esse processo, certo? E é baseado nesse conceito de ponteiros, mais o conceito de você trabalhar com o endereçamento.
Nós vimos vetores, a gente viu agora as structs, né? A gente não chegou a ver ainda o tipo abstrato de dados. O tipo abstrato de dados, a gente vai pegar a struct, vai colocar parte dela num arquivo .h, .header, e o restante a gente vai colocar no ponto .c, certo? E daí, quando a gente faz essa divisão, aí ele fica abstrato, porque daí eu não estou vendo a outra parte e consigo fazer as variáveis acontecer, certo? Mas isso é uma outra conversa, nós vamos completá-la depois. Mas o que acontece? Com as structs, com o tipo o type-def lá que a gente viu lá, criação de novos tipos, a gente pega e cria um registro, e esse registro ele vai estar interligado através de ponteiro um novo registro. E os registros vão estar interligados, que é o conteúdo que vocês vão ver semestre que vem na disciplina de estrutura de dados, certo? E aí elas vão estar se amarrando entre elas, de maneira que dessa forma, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir visualizar o poder crescer assim como o Word faz, certo? Que é a possibilidade de eu criar indiscriminadamente uma quantidade, com limite de memória, seja da máquina ou do HD, para ele poder armazenar essas informações. Deu para entender esse processo? Muito bem. Bom, vamos brincar um pouco mais aqui, então, dentro desse contexto aqui. Essa primeira parte aqui, entendido? Né? Primeiro, o tipo ponteiro ele tem que ser sempre do mesmo, entre o mesmo tipo, né? Eu poderia criar outras variáveis aqui, né? Vamos dizer lá, x, y, como sendo do tipo int, aqui, por exemplo, certo? E dentro dessas variáveis x, y, eu poderia pegar, vamos dizer assim, dizer que meu AP aqui, por exemplo, recebe e-comercial x, né? E aí eu mandar escrever o valor de AP aqui, por exemplo, certo? Mas eu poderia pegar aqui também e fazer, tá? Aqui, e eu vou ler, mandar ver o valor que está aqui, né? E o que que acontece nesse caso? Ah, é verdade. Obrigado. Está compilando bem, hein? O que que vai acontecer aqui dentro desse contexto aqui? Eu vou ler mesmo o valor 10 ali, certo? Mas o que que acontece ali? Vamos interagir um pouco, hein? Qual o valor que vai aparecer em asterisco AP? Um hexadecimal. Será que é isso mesmo? Vamos já uma opinião. Vai aparecer um hexadecimal no endereço de x. Quem discorda aí? Pô, ninguém quer discordar, Thiago? Hã? Ah, sim. Oi? O primeiro vai retornar o print, esse print aqui, vai retornar o endereço da memória. O que tem um asterisco. Tá. Quem mais? É o que o Thiago falou, é isso, né? Quem mais concorda com o Thiago, então? Vamos fazer o contrário. Poxa, vocês confiam no Thiago, hein? Ninguém discorda? Poxa. E o segundo? Vai imprimir o quê? Hã? Não entendi. Esse aqui?
Vai ter o valor de aponta aí. É isso? O que que deu ali? Ah, hum. E agora? Então, primeiro, asterisco AP está mostrando o quê? O endereço. É o endereço? Pois é. O endereço não estaria em hexadecimal? Uma boa pergunta. Porque o X é nulo? Não. Ele não mostrou em hexadecimal porque aqui no percento está D e não P, né? Certo? Mas na prática, se a gente levar em consideração que o X não foi inicializado, inicializei o X? Não. Então, ele está pegando o quê? Um valor aleatório, certo? Porque eu não tenho um endereço para, não tenho um valor estipulado para ele, certo? Quando eu pego esse cara aqui, ele está pegando o quê? O endereçamento, né? Mas e se eu tirasse o asterisco daqui? O que que ele vai fazer? Tá de sacanagem. Ó, ó. E daí? E agora? E por que que ele aceitou com asterisco e sem asterisco? Você tem que falar para fora. Não adianta falar para você. Hã? Daí? O que que é isso? Não, eu não tenho esse programa aqui. Sim, mas ele estando com e-comercial, então, tipo, apontador, eu preciso ter asterisco ou não? Então, mas e daí? E aqui, como é que fica? Eu não tenho passagem de parâmetro aqui. Ó, fala, Pedro. Variável o AP vai receber o que é o endereço do X. O valor AP vai receber o endereço X. Tá, então, aqui, a questão do asterisco? Eu tinha antes asterisco, eu tirei o asterisco. Ele vai compilar? Vai. Eu creio que vai, mas. Vai compilar. Vai mostrar a mesma coisa que mostrou antes. O que que ele vai mostrar agora, então? Eu vou mostrar o valor X. Oi? Ele vai mostrar em decimal. O que que vai mostrar em decimal? Ao invés de em hex, primeiro que a gente vai mostrar. Do jeito que está aí? Só, só para ver coisas do que fala para fora. Fala para os outros ouvir. Vai mostrar o valor de aponta aí? Quem acha que vai mostrar o valor de aponta aí? Levanta a mão aí. País democrático é outra coisa, né? E ninguém acha que vai mostrar o valor de aponta aí. Oi?
Tem que testar, né? Tem que testar. Na prática, esse primeiro aqui, ele tem que ser D. E o segundo aqui, ele tem que ser P. Não, o de baixo já está sem asterisco. Eu quero saber com asterisco e sem asterisco, certo? Ó, vamos pôr para rodar. Vamos fazer o suspense. Leio o valor 10, que é o valor original. E aí, o que é que ele vai mostrar agora? No AP ele vai mostrar o quê? Asterisco AP vai mostrar o quê? Que valor? Que é quanto? E o valor de AP vai mostrar o quê? Essa e essa. Oi? Vocês lembram que sempre eu falo que a variável tem que ser inicializada lá? Lembrado? É. Se não inicializa, o que que acontece? Se ele pega um número aleatório lá, que pode ser zero, tá? Ele pode realmente ser zero, né? Se não for, o que que pode acontecer? Não, ele pode pegar zero. Na verdade, na maior parte das vezes ele vai pegar zero, mas eventualmente ele vai pegar um número aleatório, certo? E se pegar um número aleatório que você não zerou, não inicializou, porque quando a gente inicializa a variável com zero, eu estou dizendo necessariamente que ele vai começar por aquele valor. Quando eu não inicializo, ele pode tirar esse problema, certo? Tranquilo aqui? Então, o num aqui permaneceu, né? Não foi mexido, né? Aqui o aponta. Aí, vamos dizer assim, eu peguei aqui, tem um número aqui, e vou dizer, ó, vamos pegar aqui assim. Então, asterisco AP recebe num. E agora? O que é que ele vai mostrar aqui? Hum? Na primeira aqui, vai aparecer o quê? E no segundo? Oi? Daí? Hum. É isso? Quem concorda com ela? Poxa vida, vamos falar mais alto aí. No primeiro, no primeiro vai aparecer o valor de num, segundo endereço de x, o terceiro valor aleatório de x. 10. Então, no primeiro, valor de x, que é 10. No segundo, o endereço de x. E no terceiro, era o número aleatório, não era?
Como é que chegou o valor de x aqui? Oi? Ele pegou esse número, Ah, tinha recebido o valor de 10. mas da onde aonde foi colocado que o x recebeu o valor de num? E como é que ele chegou a esse valor? Hã? Foi comercial. Aonde? Sim, mas aí o AP não mudou de valor? Aí ele recebeu a conta aí, ó. Como é que chegou o valor 10 até o valor de x? Pode ser. Pegar um pouquinho. Oi? Continua um pouquinho. Ele recebeu. Eu recebeu. Aí, ó, passou. Daí. Daí vai para lá. A vez que eu contei. E aonde foi parar o valor de x, então? Que é a forma que você atribui, vai atribuir uma pontaria, o dador é um. Entenderam? É. Como eu disse, se não prestar atenção nesse assunto aqui, o bicho pega. Dê uma pensada aí. Fica, cara. É que a ideia de ponteiros, ela vai ser trabalhada em estrutura de dados semestre que vem, que tem os conceitos de listas encadeadas, fila, pilha, árvores. E vocês têm estrutura de dados um e estrutura de dados 2, certo? Então, neste caso, esse assunto vai ser trabalhado nesses conteúdos, certo? E para isso, a gente precisa entender como é que funcionam os ponteiros, certo? Neste caso aqui, nós estamos usando ponteiros de variáveis primitivas, certo? Mas nós vamos trabalhar, a ideia é que vocês trabalhem com ponteiros, levando em consideração structs. Os structs baseados em ponteiros, certo? Por que disso? Porque o conceito de banco de dados, por exemplo, o modelo relacional, que é um conceito que vocês vão ver de banco de dados, ele é fundamentado no conceito de árvore binária, que faz com que você consiga buscar rapidamente a informação, certo? Os conceitos de sistemas operacionais, quando você vai trabalhar alguns conceitos para a criação de alguns componentes, ele tem que trabalhar com a ideia de pilha-fila. Vamos dar um exemplo. Provavelmente você já deve ter visto que na hora de imprimir tem uma fila de impressão, certo? A fila, a ideia é que o primeiro que entra é o primeiro que sai, certo? Então, você tem uma fila que é dinâmica, porque eu posso colocar vários arquivos para imprimir numa impressora. Ele pode ter uma fila gigante. Eu posso colocar vários arquivos para imprimir na fila. E ele vai imprimindo um de cada vez. É que ninguém coloca por medo de dar um BO lá no meio, né? Mas ela permite você colocar. Se você trabalhar com a fila, ela permite. Onde que a gente tem pilha dentro do sistema operacional? Você tem as telas que vai abrindo, que ele vai empilhando. Dependendo da aplicação, se você não fechar a tela, a última tela, você não volta para a anterior. Então, ele usa o conceito de pilha. A ideia de pilha é o último que entra, o primeiro que sai. Então, você vai empilhando, certo? E só vai conseguir abrir, só vai conseguir fechar a última. Você não consegue fechar do meio, não consegue fechar de baixo. Você tem que fechar a última que você abriu. Aí você vai fechando, ela vai montando, certo? É um outro conceito que é usado dentro do princípio de sistemas operacionais, certo? E ainda tem a ideia de lista. Você pode enviar, por exemplo, quando você está transmitindo na rede, você está enviando pacotes. Cria o pacote e envia. Ele vai receber da outra ponta e ele vai remontar os pacotes. Às vezes ele é assíncrono. O que significa assíncrono?
Ele não chegou, não é, ele não vai na sequência. Pode chegar um primeiro, chegou, o que eu mandei primeiro chegou depois do que eu mandei depois, certo? Dependendo do que for. Aí depois ele chega e remonta o pacote todo, certo? Então, esses conceitos todos são trabalhados dentro das outras disciplinas. E a base para isso é baseado nesses conceitos que nós estamos vendo agora. Tá? Então, vamos rever aqui, ó. O que aconteceu aqui? Por que ele gerou esses valores? Entra com o valor 10, certo? Aqui, da onde ele tirou que, ó, o valor de AP valeu 10, né? Por que ele valeu 10 o valor de AP? Bom, porque aqui eu atribuí para ele o valor 10 para AP, certo? Mas o que acontece? O AP aqui, esse é o valor, vamos dizer assim, vamos pegar a parte gráfica aqui de novo. O AP aqui, o valor, quando eu coloco asterisco AP, eu estou pegando o conteúdo que está aqui. Não estou pegando o endereço de memória aqui, certo? Mas, quando eu digo que AP recebeu aqui o valor do endereço de X, ele recebeu o endereço. Então, o endereço de X é esse. Só que anteriormente, eu tinha o quê? Quando eu tenho o endereço de X aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar esse endereçamento, né? Que tem aqui, ó, a ponta I recebeu o e-comercial num, que é o endereço de num, certo? O AP recebeu a ponta I. Ah, mas aqui embaixo, essa linha faz o quê? Ela mata o valor anterior? E a AP recebeu o endereço de X. Ele matou o endereço anterior que tinha o AP recebeu ponta I? Hã? Pois é, só que o apontador ele não pode apontar para dois lugares ao mesmo tempo. O apontador só pode ter um valor. Concorda comigo? Você não pode ter o apontador aqui, o camarada que é do tipo apontador aqui, ele não pode apontar para dois endereços ao mesmo tempo. Só pode ter isso. Certo? Faz sentido isso? Não posso apontar para dois lugares do mesmo apontador. Você pode apontar para um lugar da vez. Tranquilo essa ideia? Tá. O que acontece? Então, se ele aponta para um lugar de cada vez, então aponta aí que está ali, não faz sentido ser ele o responsável por isso, faz. Eu coloquei um valor para AP. O valor é de aponta aí. O aponta aí tem o endereço de num. Então, justificaria ele ter recebido o valor lá. Não é isso? Mas isso justifica que o X vai ter o valor de 10? Aí vai pegar o endereço do nome, Oi? o endereço do nome, Mas como que ele vai pegar o endereço do num? Aqui, oi? Mas aqui interessa, ó, ele tem o asterisco AP e tem o AP. E aqui tem o X, certo? aí o conteúdo do estilo muda. Então, aonde que mudou o valor de X aí? Onde colocou o valor de X? Não tinha um valor aleatório primeiro? O X é do tipo int, tem que ser %d, né? O valor do AP também é um tipo int, então tem que ser %d. O AP é um apontador, não é isso? Um tipo ponteiro. Como ponteiro, então ele é tipo P, né? Aqui tanto é que ele mostrou o endereço aqui, né? Ó, e o endereço da ponta aí, ó, final dele é zero aqui, ó. O endereço do AP final é 4 aqui, ó. Tá vendo aqui? É o mesmo endereço? Não é o mesmo endereço, certo? Concorda comigo? E daí? Deu para perceber que são coisas diferentes?
E daí? Como é que chega o valor ali? Ó, o num aqui, ó, o endereço de num bate com o endereço de aponta aí. Tá vendo aqui? Confere, né? E o AP aqui, ó, ele não tem o mesmo endereço, certo? Vamos deixar uma tarefa para vocês aí, né? Ah, mas o X, ó, eu não atribuí valor nenhum para ele aqui no começo. Eu tenho um num aqui, tenho o valor de aponta aí aqui, beleza. Mas o aponta aí, o AP recebeu o aponta aí, certo? Mas o endereço de aponta aí é diferente do endereço de AP. Então não estamos tratando o mesmo endereço. São endereços distintos, certo? Oi? Que o AP recebe o endereço de X. Tudo bem, o AP recebeu o endereço de X. A questão é, em que momento que o valor de X recebeu o valor dessa? Ah, alguém prestou atenção. Eu não mexi com o valor de X diretamente, certo? É fato, né? Mas o que que aconteceu? É, asterisco AP é o quê? O AP, ele tem um endereço de X, certo? Aqui o AP tem um endereço de X, tá? Asterisco AP é o valor do endereço de X, certo? Mas eu não atribuí diretamente o valor de X, mas o endereço é o mesmo, certo? Aí com isso, quando o asterisco AP recebe o valor de num e num tem o valor 10, ele vai atribuir no endereço de X. Por isso que quando dá o print no X, ele tem um valor de 10. Se eu mudar o valor, em vez de ser 10 ali, vamos colocar um outro valor, só para visualizar que não é um acaso, né? Primeiro que não ia ser um acaso duas vezes, três vezes aqui, né? Chuta um valor aí. 4. Olha lá. Certo? Beleza? Agora, uma curiosidade aqui para colocar. Eu passei há pouco dizendo que uma variável tipo int ocupa quatro espaços. Foi a analogia que eu fiz ali, apresentar. Se você observar aqui, ó, o endereçamento da ponta aí, e você comparar com o endereço que está do AP, que é o outro endereço na sequência, vai observar que o final muda o quê? 4, certo? Porque os endereçamentos na memória que vai fazer, ele vai fazer de uma certa forma sequencial. Só que o tipo int, conforme vai implementando, ele vai somando de 4 em 4, certo? Esses endereçamentos, supostamente, você pode manipular eles, certo? Mas vamos dizer assim, vamos colocar em outros termos. Então, eu tenho o AP aqui colocado, certo? Né? Aí, aqui eu tenho o X, tenho o valor colocado aqui. Ó, vamos pegar, tem o outro valor que eu coloquei lá em cima, que é o Y, né? Certo? Que é o valor Y, né? Então, vou dizer assim, vou criar um outro ponteiro aqui, ó. Digo um AP2 aqui. Asterisco AP2 aqui. Beleza? Então, vamos dizer que o AP2 recebe o endereço de Y,
certo? Serve o endereço de y, né? E aqui eu vou colocar então, vou dar um print, vou pegar aqui o endereço aqui, pegar aqui, endereço de y, AP2. Vamos só para visualizar o que vai acontecer aqui, certo? Temos três variáveis aqui no caso, né? O tipo int. Vou ler o valor, vou manter o valor 10. 4, ó, final 24 foi para 28. 4, certo? 28 aqui para ser o quê? 9, 0, não é isso? Aí A, B. Ué, deu uma a mais. A9, A, B, C. Fechou? Deu para entender esse processo? Isso significa assim, vamos entender o contexto aqui. Então, significa mais ou menos assim, ó, veja bem. Eu tenho um endereço que está em AP que aponta para X, certo? Se eu aqui, ao invés de pegar esse cara diretamente aqui, ó, se eu pegar o AP mais 4, certo? O AP mais 4, que é o segundo, certo? Ele vai dar o AP2, que supostamente é o endereço de Y, certo? O endereçamento não sempre. Ó, vocês viram que eu compilei ali, uma hora deu final 0, agora deu final 4. Deu 8, deu 12 lá, certo? Então, ó, vou pegar o mesmo valor 10. Ó, deu 8. Aí vai dar C, né? Que é mais 4. Aí furou. De Y deu. Aqui é endereço de AP2, na verdade, não é endereço de Y, né? Eu mudei lá para ser o endereço de para somar. Mas dentro da linguagem C, a gente consegue trabalhar com essa ideia de somar com o endereço. Só tem que saber quanto que tem que somar para chegar num outro endereço de memória do tipo int, certo? Deixa eu pegar de volta aqui. Aqui não rolou certinho, não. É AP mais 4. É. Ele permite fazer essa operação aritmética, tá? Tanto somar para ir para frente, para o próximo, quanto subtrair e ir para o anterior, tá? Ele permite fazer essas operações levando em consideração com o ponteiro. Embora isso vai ser usado só para alguns casos mais particulares, quando você estiver trabalhando realmente com endereçamento específico de memória. Esse é um dos motivos porque a linguagem C não é recomendada, por exemplo, pelo governo dos Estados Unidos para você desenvolver, nem C, nem C++. Por quê? Porque ele é muito aberto e deixa muito exposto o que você poderia manipular dentro desse contexto, certo? Ele recomenda linguagens onde você não tem esse acesso. Por quê? Porque eventualmente alguém poderia tentar manipular endereçamento, acessar um equipamento e acessar endereços de memória dentro do computador e poder trabalhar mais ou menos com esse endereçamento para poder manipular o processo, certo? Embora isso está ligado mais à programação estruturada. No conceito orientado a objeto, a gente considera que existe um conceito chamado encapsulamento. E esse encapsulamento significa que eu não sei aonde que estão os endereços. Na programação estruturada, eu tenho como acessar esses endereços aleatórios. Não tão aleatórios assim. Ok? Tá. Até aqui tranquilo. Não é tão tranquilo, não é? Não. Então vamos a um novo tipo aqui no caso. Já vimos o tipo
não declarei, mas vamos dizer assim, eu posso, vamos, acho que é melhor abrir um outro para fazer com tipo C. Não, vamos fazer aqui mesmo. Então, vamos ver lá. A gente tem uma ponta C, então a ponta C recebe E comercial de letra, certo? Até aí tudo bem, né? Então, eu posso pegar aqui, copiar aqui, colocar aqui a ponta C e vou dar um printf, o valor de letra, então CC, né? Vamos atribuir diretamente, né? Que letra que nós vamos atribuir? Vou colocar o A, né? Pode ser? Ele é o valor 10, padrão. Aqui ficou o endereço de Y, mas na verdade é o endereço de aponta C aqui, ó, tá? O endereço que não está na mesma sequência, certo? Que vai ser do tipo caractere. O tipo caractere, na verdade, somaria de um em um para pegar o tipo caractere, tá? O tipo int de 4 em 4, o tipo caractere de um em um. Tá. Vamos a um outro tipo. Isso aqui é só para mostrar que o tipo caractere mantém o mesmo padrão do tipo int, no caso, né? Aqui endereço de aponta C. Né? Agora tem um outro tipo que agora recomendo prestarem atenção, né? O que que é esse void aqui? Hum? Void em C significa vazio, né? Eu posso usar o void aqui no lugar do int e seria vazio. E o que que seria um ponteiro de void? Ué, mas se não tem nada, então para que que serve, então? Armazenar o quê? Ué, mas se é um ponteiro, ele vai ter um endereço ou vai ter um valor? Endereço. Oi? Liberar a memória. Não. Liberar a memória é free. Não é para liberar a memória. E daí? Para que que serve um void, então? Hã? Não tem limite. Limite de quê? O int é 4. O char é um. Seria limite. Mas daí para que que ele serviria? Hã? Ué, mas daí armazena para quê? Para que que vai armazenar? armazenar eles. Ele serve para armazenar qualquer tipo de ponteiro. É um tipo de ponteiro coringa, que eu posso colocar um tipo int, um ponteiro de inteiro, posso receber ponteiro de char, posso receber ponteiro de float, ele pode receber qualquer tipo de ponteiro. Faz sentido? Então, ele tem, teoricamente, não tem um limite de tamanho, né?
Ele pode receber qualquer tipo de endereçamento, certo? Beleza? Certo? E aquele recebe qualquer tipo de endereço, né? Ah, Caso ele vai receber, mas ele toma aquele endereço, oi? porque ele toma aquele tipo, Ele não tem uma formatação prévia para, como o inteiro, ele ocupa um endereçamento de um tipo, o ponteiro de char ocupa outro tipo, ele não tem essa delimitação. Ele recebe qualquer tipo de ponteiro. É tipo receptor universal e doador de sangue lá. Ele aceita qualquer tipo de sangue. Hã? tipo negativo. Não, O negativo é doador universal. Ele pode doar para qualquer tipo de sangue. Positivo. Controverado. É o AB positivo, que é o receptor universal, né? Pode receber de todos os tipos sanguíneos. A analogia é boa, né? Então, o que acontece? Quando recebe um ponteiro tipo void ali, então eu posso ter o AP, posso atribuir o AP para ele, certo? Mas daí como é que faz para acessar ele agora? Centro P. Pontos. Point. Agora, o valor do. Como é que faz aqui agora? Será que funciona assim? Ele recebeu, tipo, aqui, ele vai receber o endereço de AP, certo? Deixa eu tirar uma parte desse negócio aqui. Deixa assim mesmo, né? Ó, o valor de AP aqui, ele estava apontando o mesmo endereço de X lá, né? Tinha um valor 10 lá, né? O endereço era de X. Então, eu vim aqui e o point recebeu, que é de ponteiro lá, recebeu o AP, o apontador, certo? O que que ele vai imprimir aqui no AP, no point? Ele vai imprimir? Vamos compilar para ver. 41 tem um erro com asterisco point, certo? Que é a última linha aqui, ó. Aqui. Como é que a gente vai acessar esse cara aqui? Então, por ser igual no valor. Tipo valor. Tipo valor seria D. É um caminho. Embora ele não deu erro ali, né? Ele deu erro lá no asterisco, certo? Ó, continua na mesma. Mais, Hã? mais. Mais um asterisco? Não, esse não é ponteiro de ponteiro. O point recebeu o AP. Só que o point, ele não tem. Ele é um tipo genérico. E como é que a gente faz para acessar esse cara? A pergunta é boa, não é? É que ele não tem um formato, ó, do tipo, quando a gente define int asterisco, eu estou definindo que ele é um inteiro, um ponteiro de inteiro. Se eu defino char asterisco, estou dizendo que é um ponteiro char, certo? Mas o void, ele não tem um formato previamente estipulado, certo? E como é que a gente faz para acessar
Colocar foi colocado. Ele recebeu aqui, ó. Ele não deu erro aqui. No ponteiro recebeu o AP. O point é do tipo void e o AP é do tipo int. Certo? Tá claro aí? Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que converter o ponteiro que está lá para dizer que o ponteiro que está armazenado é do tipo int. Deu para entender? E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, e coloca int asterisco. Ó, compilou, não estava compilando, certo? E, ó, ele é um ponteiro genérico, um ponteiro que aceita qualquer tipo de ponteiro. O ponteiro int, nós fizemos o teste antes. Ele não aceita ponteiro de char, nem vice-versa. Mas esse void, ele aceita qualquer tipo de ponteiro. Só que quando eu for utilizar ele, eu tenho que dizer, esse cara aqui, ele vai dizer que o tipo que eu estou buscando, que ele vai retornar, é um ponteiro de inteiro. Poderia ser um ponteiro de char, poderia ser um ponteiro de float, certo? Ficou claro agora? Dessa maneira, eu consigo explorar o uso de um ponteiro do tipo void. Fez sentido? Profundo o negócio, né? Então, esses conceitos aqui envolvendo ponteiros, nós vamos continuar trabalhando com eles, e é um assunto que é realmente um tanto quanto delicado para ser trabalhado. Requer um grau de atenção um pouquinho maior, certo? Porque é fácil de confundir. Nós temos que lembrar o que que é o endereço, o valor que está no endereço, né? O endereço é o ponteiro que tem o endereço. Mas a variável ela tem o endereço, tem o nome dela, que é o nome que a gente declara, tem o endereço e o valor que ela ocupa. E a gente consegue trabalhar ela dos dois jeitos usando o ponteiro. Fez sentido? Entenderam o void? Dessa maneira ficou mais fácil? Então é um tipo ponteiro genérico que a gente pode trabalhar. Só temos que definir qual tipo que ele é. Isso se estende aos trunks que a gente está vendo que era o conteúdo do trabalho até agora, certo? A gente pode ter structs que vão ser ligados a ponteiro, vão estar amarrados via ponteiro, beleza? Alguma dúvida? Profundo o negócio, né? Beleza, então, né? É, posso fechar aqui? Se eu falar com o professor por esse lado, eles nem